Olá, ótimo dia para você. Aumenta a lista de países que proibiram voos do Reino Unido para evitar a entrada de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus. Essa fila, que se formou de madrugada, é de caminhões que levavam carga para a França. O bloqueio pode causar desabastecimento no Reino Unido nas festas de fim de ano. Aqui no Brasil, a Semana do Natal começou com as ruas do Comércio Popular de São Paulo lotadas. E o fim de semana teve ainda praias cheias no Rio. O país registrou a maior média de casos pelo segundo dia seguido. E quem está na linha de frente do combate à Covid nos hospitais do Rio teme o colapso do sistema no fim do ano. Os hospitais estão cheios, as emergências estão cheias e está difícil conseguir atendimento para muita gente, principalmente no sistema público de saúde. A família e os fãs de Nissete Bruno prestam homenagens à atriz morta por complicações da Covid. O corpo de Nissete será cremado agora de manhã. O Flamengo vence o Bahia no Maracanã, num jogo emocionante do Campeonato Brasileiro. Mas a partida fica marcada por uma denúncia de racismo. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro, e o Bom Dia Brasil está começando agora. No fim de semana em que o país teve um novo recorde na média de casos de Covid-19, as maiores cidades do país registraram aglomerações no comércio e também nas praias. Então a gente começa essa edição do Bom Dia Brasil indo direto a São Paulo falar com o Roberto Kovalik. Bom dia, Kovalik. Mais uma vez as ruas do comércio popular, o comércio de rua aí de São Paulo ficaram cheias, mesmo nessa situação delicada que a gente está vivendo. E parece que amanheceram lotadas também, é isso? Bom dia. Ficaram cheias e estão cheias, Elter. Bom dia. Faltam 3 dias para o Natal, tem muita gente comprando presente, comprando mercadoria para revender. Enfim, se aglomerando principalmente no Brás. A gente fala com a repórter Zelda Mello, que está a bordo do nosso Globocop e sobrevoa a região. Bom dia, Zelda. Por favor, descreve o que você está vendo por aí. Olha, Kovalik, mesmo com restrição de acesso em algumas ruas aqui da região do Brás, que é o nosso shopping a céu aberto, está inviável até andar, se movimentar em algumas delas. A gente vê a imagem agora da Rua da Juta, impressionante o tanto de gente que tem circulando. E algumas pessoas, olha, que se aventuraram a entrar de carro, elas não saem do lugar. Difícil se movimentar, a gente mal enxerga o asfalto. É consumidor, é vendedor, é ambulante, as barraquinhas abertas aí e todo mundo, quer dizer, distanciamento social, realmente a gente não vê, porque as ruas todas do Brás, elas estão nessa situação. Todo mundo foi às compras ao mesmo tempo e em alguns momentos a gente vê muita máscara colocada fora do lugar, ali no queixo, ou então vendedores sem máscara por aí. Que coisa, hein, Zelda? Imagem realmente impressionante. Imagens como essas que a Zelda nos mostrou agora se repetiram durante todo o fim de semana. Ontem, a 25 de março, a Rua de Comércio Popular, mais famosa da cidade, também ficou cheia de gente em busca de uma lembrancinha para os parentes nesse Natal. O movimento de carros foi grande, muita gente a pé também caminhou entre as lojas e os vendedores ambulantes, debaixo de um sol forte. Vamos saber como fica o tempo agora? Não? Daqui a pouco a gente vai saber. Elter, é com você. Combinado, Kovalik. Então, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente falar sobre a previsão do tempo em São Paulo e também em todo o país. Até porque, Kovalik, a gente também teve, assim, muito desrespeito. A gente teve quebra das regras de distanciamento social e, enfim, gente sem máscara também nas praias do Rio. Gente, olha essa imagem aí do fim de semana. Fez muito sol e a galera foi toda para a praia, né, nesse domingo. Muita gente se aglomerou nas areias, na água e o pior, sem máscara. O drone da Polícia Militar registrou que a lotação na orla de Ipanema estava enorme e muita gente também na praia de Copacabana. A presença da Guarda Municipal, infelizmente, não impediu a aglomeração. E o número de mortes por Covid no município do Rio, na primeira quinzena de dezembro, superou o registrado em São Paulo, que é, você sabe, a maior cidade do país.
E médicos que trabalham ali na linha de frente contra a pandemia fazem um apelo, mas é um apelo desesperado aos brasileiros nesse fim de ano. Eu sou médico intensivista na cidade do Rio de Janeiro. Nós todos estamos muito preocupados com o aumento expressivo do número de casos de Covid nos últimos dias. A gente está preocupado com o pessoal que a gente está recebendo. A demanda aumentou muito e as pessoas, eu acho que estão subestimando o Covid. Dessa onda de contaminação, nem a médica escapou. Cristina está em casa, afastada do trabalho numa clínica da família no Rio por causa da Covid-19. A gente está exausto e a gente se sente mal. Nos últimos dias que eu fiquei lá, eu estava entregando resultados de PCR e eu não tive experiência de entregar um PCR negativo. Exaustão e cansaço fazem parte do desabafo de quase todos os profissionais de saúde neste momento, sejam eles de hospitais públicos ou particulares, como a Luciana. A gente sabe da nossa missão, mas o corpo também fica exausto. E fora a parte emocional, os hospitais estão cheios, as emergências estão cheias e está difícil conseguir atendimento para muita gente, principalmente no sistema público de saúde. Dimitri é médico residente em 2 hospitais privados e um público. Ele tem visto o paciente buscando internação por outras doenças e que, ao fazer o teste no hospital, descobre ter a Covid. A nossa rotina está pesadíssima. A grande maioria de pacientes que estão em emergência agora é realmente devido ao Covid. O que os médicos reclamam dentro das unidades de saúde, a gente acompanha nos dados sobre a doença. O número diário de casos vem se mantendo alto, um momento crítico da pandemia. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 preocupa os profissionais de saúde. Se a velocidade do aumento do número de casos continuar assim, nós podemos chegar ao colapso. Eu, por exemplo, tenho um amigo que morreu na semana passada e um outro colega de trabalho internado numa UTI em estado grave. Mais de 300 pessoas estão na fila à espera de um leito na região metropolitana do Rio, sem a vaga. Neste momento em que quase não se vê mais isolamento social, as pessoas precisam usar o bom senso. Quem ainda não teve descanso nessa pandemia, espera por isso. Existem festas, acontecendo, as pessoas sem máscara, como se não tivesse vírus, como se não tivesse pandemia. Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, você não tem um sistema de saúde capaz de absorver esse paciente. E aí ele não vai ter atendimento. Não, e lembrando que além da falta de leitos, falta de estrutura, de medicamentos nos hospitais em grande parte do Brasil, esses profissionais que a gente ouviu falar agora já estão super cansados da chamada primeira onda da doença e agora vão ter que trabalhar muito mais com essa segunda onda, digamos assim. Esse comportamento que a gente viu aí nas maiores cidades do país acontece no mesmo momento em que o Brasil registra a maior média de casos de Covid, gente, isso desde o início da pandemia, lá atrás, em março. E esses números não incluem os dados de São Paulo, tá? Que é a maior cidade do país, o maior estado do país, e os dados também do estado de Goiás. Aqui no telão, a gente tem os números levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Olha aí, a média móvel de 7 dias, média de 47.909 mortes, variação de um pouco mais de 15%. Isso aí fica mais ou menos no limite da média de estabilidade, tá? Mas, de qualquer forma, é a maior média de casos desde o início da pandemia e isso pelo segundo dia consecutivo, tá? Agora a gente vai para a média de mortes. A média de mortes está em 765 mortes por dia. Presta atenção nisso aqui, ó. Aumento de 27% em relação a 14 dias. Um aumento de média muito acima dos 15%, que eu disse para você que é mais ou menos ali estabilidade. Aqui está totalmente fora da estabilidade. Aqui é indício, é continuidade de crescimento mesmo. Agora, nas últimas 24 horas, vamos falar só das últimas 24 horas, foram 408 mortes, com 24.680 casos, só nas últimas 24 horas.
Vamos agora para o total de mortes, tá? Aqui no Brasil, a gente já tem quase 200 mil mortos pela Covid, são exatamente 186.773. São quase 200 mil famílias enlutadas, sofrendo, porque nesse momento perderam alguém para a Covid. E o total de casos confirmados no Brasil, 7.237.350. Quer dizer, esses números falam por si só. A gente nem precisa ficar dando conselho, né? Para as pessoas se protegerem, evitarem aglomeração, terem higiene e principalmente usarem máscara. Bom, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que o estado não divulgou novos dados porque teve problemas, mais uma vez, para acessar o sistema do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde de Goiás também disse que houve um problema ali no processamento dos dados no sistema do Ministério. O Ministério da Saúde afirmou que está fazendo uma manutenção no sistema, mas que isso não afeta o registro das informações. E aumentou o número de países que proibiram os voos do Reino Unido por causa de uma variante do novo coronavírus. Uma variante que pode sim ser muito mais contagiosa, mas não está certo ainda se essa nova variante pode causar uma doença mais grave e se ela pode afetar também o resultado das vacinas. De qualquer forma, sinal vermelho aceso na Comunidade Econômica Europeia, e a Bianca Roitier tem as informações diretas, exatamente falando sobre esse impacto das proibições aí na Europa, né, Bianca? Muda muita coisa, principalmente agora no fim do ano, que deve ter uma circulação muito grande de cargas e de pessoas para lá e para cá, certo? Bom dia. Deve ou deveria, né, Elter? Bom dia para você, bom dia a todos. Só aqui na Europa já são pelo menos 15 países que proibiram voos indo e vindo do Reino Unido. Representantes da União Europeia estão reunidos neste momento para coordenar a resposta à nova variante do novo coronavírus e evitar ainda mais problemas neste fim de ano. A França, além dos voos, também proibiu a passagem de caminhões por 48 horas. Na prática, as fronteiras estão fechadas, nem o serviço de ferry boat entre os dois países está funcionando. Uma longa fila de caminhões já se formava na madrugada de hoje. A imprensa britânica destaca que esse fechamento pode provocar desabastecimento em pleno Natal. E cerca de 250 mil britânicos que estão em outros países da Europa podem não conseguir voltar para casa durante as festas de fim de ano. Aí na América do Sul, Argentina, Chile e Colômbia também anunciaram proibições de voos do Reino Unido para evitar a importação dessa nova variante do vírus. É importante destacar o que o governo britânico disse no fim de semana. Essa variante pode ser até 70% mais transmissível, mas não há evidências de que ela seja mais letal, nem que afete a vacinação, ou seja, de que possa reagir de forma diferente às vacinas que estão sendo desenvolvidas e usadas. E por falar em vacinação, a França anunciou hoje que começa a imunizar a população com a vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech a partir de domingo que vem. É a mesma data que a União Europeia espera estar pronta para começar a vacinação em todos os países do bloco. A gente vê que uma vacina realmente mais urgente do que nunca, né, Elter? Mais urgente do que nunca. E só reforçando, né, Bianca, essa variação que foi encontrada aí no Reino Unido, essa variante do vírus, do novo coronavírus, digamos assim, ela parece ter uma transmissibilidade muito maior, mas não há nada, absolutamente nada que ateste que a doença provocada por ele seja mais grave e que ele afete o resultado das vacinas que já foram comprovadas até agora, né? Obrigadão, Bianca, bom dia para você aí. Os Estados Unidos começaram hoje a vacinar a população com o imunizante da farmacêutica Moderna. Milhões de doses já saíram da sede da empresa. Os cientistas que fazem parte do painel dos Centros de Controle de Doenças recomendaram prioridade na vacinação nos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid e das pessoas com 75 anos ou mais. Essa, gente, é a segunda vacina aprovada para uso emergencial nos Estados Unidos. A vacinação com o imunizante da Pfizer começou na semana passada e ontem à noite o Congresso americano fechou um acordo para aprovar um pacote equivalente a quase 5 trilhões de reais
para recuperar a economia. Ele prevê auxílio de $600 por semana para a maioria dos americanos. O Ministério Público faz uma operação agora de manhã contra uma quadrilha que divulga informações falsas no Rio. Eu chamo ao vivo a Natália Castro, que tem mais informações para a gente, né, Natália? Bom dia para você. Oi, Alter, bom dia para você, bom dia a todos. É uma quadrilha especializada em produzir fake news contra políticos da Baixada Fluminense e do interior do estado. Os agentes tentaram cumprir um mandado de prisão contra o chefe dessa quadrilha, mas ele não estava em casa e já é considerado foragido da justiça. A quadrilha age da seguinte forma. Primeiro, oferece serviços de marketing digital para políticos. Quando os políticos não aceitam, viram vítimas dos ataques. Os criminosos começam a produzir fake news e publicam nas redes sociais. Depois, o bando ainda tenta extorquir dinheiro dos alvos desses ataques para remover as notícias falsas da internet. Entre as vítimas estão o deputado federal Áureo Lídio Moreira Ribeiro, a prefeita eleita de Guapimirim, Marina Pereira da Rocha Fernandes, e o atual prefeito de Magé, Rafael dos Santos Souza. Além do mandado de prisão que não foi cumprido, 6 pessoas foram denunciadas e a polícia conseguiu cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Elter. Obrigado pelas informações, Natália. Bom dia para você. A seguir, uma pesquisa do Datafolha revela quantos brasileiros dependem exclusivamente do auxílio emergencial. Doutor Furlan, no Cidadania, venceu o segundo turno em Macapá, a última cidade a escolher o prefeito. E ainda nesta edição, o Bahia afastou Ramírez depois da denúncia de racismo feita por Gerson do Flamengo. Agora são 8h46, horário de Brasília. O Bom Dia Brasil volta já já. Subiu para 17 o número de mortos pela enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí na madrugada de quinta-feira. A gente vai agora ao vivo até Presidente Getúlio, a cidade mais atingida, onde nesse momento está o repórter Maurício Catani. Bom dia, Maurício. Eu vejo aí que o cenário é desolador, né? E ainda tem muita gente desaparecida. Olá, Elter, bom dia para você e para todos. Exatamente, hoje continuam as buscas aqui em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí. 4 pessoas ainda estão desaparecidas. Os bombeiros e o Exército seguem os trabalhos de busca. Eles estão com cães farejadores e a preocupação é com a chuva que pode cair a qualquer momento e interromper os trabalhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ontem as equipes de resgate encontraram os corpos de mais 2 vítimas. Agora são 14 pessoas que morreram aqui em Presidente Getúlio, uma em Birama e outras 2 em Rio do Sul, municípios da mesma região. Ao todo, são 17 vítimas fatais. Para os moradores, ainda há muito trabalho no dia de hoje a ser feito, trabalho esse de limpeza nas casas e também nos comércios. Elter, volto contigo aí no estúdio. Tá bom, super obrigado pelas informações, bom trabalho para você e para todos os resgatistas aí. Olha, então a gente vai saber agora como é que fica a previsão do tempo com o Thiago Scheuer, principalmente nessa região aí de Santa Catarina, né, Thiago? Bom dia para você. Oi, Elter, bom dia para você também, bom dia Brasil. Pois é, né, tem previsão de mais temporais para o Vale do Itajaí, para quase todo o litoral catarinense hoje. Chuva que já pode chegar agora de manhã nessas cidades aqui, ó, Floripa, Presidente Getúlio, Blumenau, Itajaí, Joinville. Veja que os acumulados passando dos 30 milímetros, o que é bastante coisa. Também estão na rota aí dos temporais todo o estado do Paraná, você vê aqui em laranja, boa parte de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, também centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio mais à noite, e esta área no centro do país, pegando do Pará e descendo até o oeste de Minas Gerais também. Vamos olhar as máximas agora. São Paulo, que eu falei agora que tem chuva, vai chegar aos 32 hoje, 37 no Rio, 30 em BH, 26 em Brasília, 31 em Manaus, 33 lá em Belém e Curitiba chegando aos 24 graus.
tem tempo firme em duas áreas aqui do país, né? Norte do Maranhão, indo até o extremo norte da Bahia e também em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No restante do nosso mapa, onde aparece em verde mais claro, o sol até sai, mas a chuva chega à tarde. E a gente já está no verão, né? A estação começou exatamente às 7h02 da manhã, quando aconteceu o solstício de verão, quando o hemisfério sul recebe um pouquinho mais de incidência da luz solar. O verão vai ser de temperaturas um pouco mais baixas que o normal no sul do Brasil e chuva também acima do normal por lá, mais chuva no Pantanal de Mato Grosso do Sul, menos chuva em Mato Grosso, no norte menos chuva e mais calor, no nordeste pouca chuva e muito calor no verão e no sudeste mais chuva em São Paulo e temperatura dentro do normal. E a primeira semana de verão vai ter refresco em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Olha isso, Curitiba amanhã faz 20 graus, em São Paulo semana bem amena, com chuva, tempo bem fechado e atenção para o Rio de Janeiro. As temperaturas caem no Rio de Janeiro e na terça-feira, ou seja, amanhã, 80 milímetros de chuva. A gente anuncia tudo aqui amanhã também para vocês. Hélter, é contigo. Combinado, Thiago. Amanhã a gente atualiza essas informações. Bom dia, tá? Obrigadão. Boa semana para você. Uma pesquisa do Datafolha aponta que o auxílio emergencial dado pelo governo federal é a única renda de 36% dos entrevistados que já receberam alguma parcela do benefício. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Entre os entrevistados que tinham recebido ao menos uma parcela do auxílio emergencial, 44% disseram em agosto que o auxílio era a única fonte de renda. Em dezembro, foram 36%. Na pesquisa de agosto, 56% dos beneficiários responderam que tinham outras fontes de renda além do auxílio. Em dezembro, foram 64%. Segundo a pesquisa do Datafolha, 39% dos entrevistados pediram o auxílio emergencial e 81% foram atendidos. O Datafolha perguntou também se houve impacto na renda familiar dos entrevistados por causa da pandemia. Em agosto, 46% responderam que a renda familiar diminuiu por causa da pandemia. Em dezembro, foram 42%. 45% afirmaram em agosto que a renda ficou igual. Agora foram 48%. 9% tinham dito que tiveram aumento de renda na pandemia. Agora foram 10%. Entre quem recebeu pelo menos uma parcela do auxílio emergencial, 60% responderam em agosto que a renda familiar tinha diminuído por causa da pandemia. Em dezembro, foram 51%. Em agosto, 27% disseram que a renda ficou igual. Em dezembro, foram 34%. E 13% tinham respondido que houve aumento de renda na pandemia. Em dezembro, o número passou para 14%. O Datafolha perguntou ainda a beneficiários como a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 afetou o entrevistado. Depois da redução do auxílio emergencial pela metade, 75% dos beneficiários responderam que reduziram a compra de alimentos. 65% diminuíram a compra de remédios. 57% diminuíram o consumo de água, luz e gás. 55% responderam que deixaram de pagar contas da casa. 52% reduziram gastos com transporte. 51% pararam de pagar escola ou faculdade. E 27% buscaram uma outra fonte de renda. A pesquisa entrevistou por telefone 2.016 pessoas entre os dias 8 e 10 de dezembro. O candidato doutor Furlan do Cidadania venceu o segundo turno das eleições em Macapá. A votação só aconteceu ontem por causa do apagão que atingiu 13 das 16 cidades do Amapá em novembro. A crise de energia durou 22 dias. Doutor Furlan do Cidadania venceu com 55,67% dos votos válidos. Ele derrotou Josiel Alcolumbre, do DEM, que é irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
A seguir, o adeus a Anissete Bruno. O corpo da atriz vai ser revelado e cremado hoje numa cerimônia reservada à família. E na despedida, os filhos imaginam o que seria o recado da mãe generosa. Agora é com vocês, meninas. Passei o bastão para vocês. Agora sigam, sejam felizes. 8h58 no horário de Brasília. O Bom Dia Brasil volta já já. O corpo da atriz Anissete Bruno vai ser cremado hoje no Rio. As cinzas serão levadas para o jazigo da família em São Paulo, onde está enterrado o marido Paulo Goulart. A atriz de 87 anos morreu ontem por causa de complicações causadas pela Covid-19 depois de passar 3 semanas internadas. Foram mais de 7 décadas dedicadas ao cinema, ao teatro e à TV. Anissete Bruno deixou uma marca de talento e também a lembrança de uma pessoa generosa e bem-humorada. Arte, para ela, sempre foi algo familiar. Em particular, a arte cênica, o teatro, onde pisou muito cedo por influência e incentivo dos artistas da família Bruno. Aos 12 anos de idade, a pequena Anissete estreava como atriz profissional. Quando a cortina se abriu naquela noite de estreia e eu não via nada, porque do Teatro Municipal você não consegue enxergar o público, mas você sente toda aquela massa humana em troca de energia com você. Essa emoção eu jamais vou esquecer. Muito jovem e muito talentosa, ela se destacava nos elencos e companhias de que fazia parte. O palco retribuiu a gentileza oferecendo a ela um amor. Eu só comecei a olhar para ele com algum interesse para o namoro depois da estreia, porque Abelardo Figueiredo, e que secretariava a companhia, disse: olha, Anissete, vai ter namoro na companhia. Eu digo: é mesmo? De quem? Ele disse assim: é da mocinha com o galã. Eu digo: como? Sim, o Paulo está apaixonado por você. Eu digo: é mesmo? E aí eu comecei a olhar para ele, prestando atenção, e gostei. Anissete Bruno e Paulo Goulart se casaram 2 anos depois. Dentro e fora dos palcos, cada um vivendo o seu papel. Tiveram 3 filhos, Bárbara, Paulo e Beth. Todos atores. Não pode. Adivinha. Filha, sente aí, vem comer uma sobremesa. Depois de muita luta, o companheiro de vida acabou saindo de cena mais cedo. Paulo Goulart morreu em 2014, vítima de um câncer. Anissete Bruno é uma das atrizes pioneiras da televisão no Brasil. Trabalhou na TV Rio, na TV Tupi, na Excelsior, na Continental. Aqui na TV Globo chegou no início da década de 80 e ao longo desses 40 anos participou de 6 minisséries e 22 novelas. O primeiro papel foi em 1981, na série Obrigado, Doutor, em que interpretava a freira Júlia. A senhora gosta muito de crianças, não é, irmã? Como é que o senhor sabe, doutor? No ano seguinte, a primeira novela, Sétimo Sentido, de Janete Claire. Vamos levar as coisas lá pra dentro, minha filha? Assim você descansa um pouco, se refresca, toma um banho. Foi um tempo de muito trabalho, com muitos convites para minisséries e novelas, como Louco Amor, de 1983, e Meu Destino é Pecar, de 84. Em 1985, ela atuou em Tenda dos Milagres, adaptação da obra de Jorge Amado. E no ano seguinte, no remake da novela Selva de Pedra. Você gosta de dançar, Pedro? Na década de 90, Anissete também marcou presença em novelas de grande sucesso na TV, como Perigosas Peruas, Mulheres de Areia e Rainha da Sucata. Tem que chover, você viu o toró que tá lá fora? Deixa, filha. Teu pai tá tão feliz. Deixei ele sentado na mesa com a Mariana e o Caio. Parecia outro. Toda obra artística, ela sempre reflete os acontecimentos da sociedade. Eu acho que nós tivemos, depois do período de cerceamento que sofremos, eu acho que houve um esvaziamento cultural no país. Entre 2001 e 2004, ela interpretou uma das personagens mais queridas do universo infantil, a Dona Benta,
na segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, meu Deus, a Emília que não chega. O último trabalho de Nissete foi na novela Éramos Seis, que foi ao ar agora em 2020. Vamos torcer para os tempos de paz. Aos 87 anos de idade, a estrela se despede das telas e dos palcos para reencontrar seu eterno par. Mandei a saudade esperar. Lararara. A gente vendo a Nissete Bruno na tela, muitas vezes se sentia íntimo dela. Já era alguém de casa. Uma simpatia que transbordava da TV, para a sorte do público e de quem convivia com ela. Ela era maravilhosa. Ela era o que as pessoas achavam do lado de fora, do lado de dentro. Era de verdade. Ela sempre foi muito verdadeira. Então, por isso que ela fazia tanto sucesso, porque ela realmente colocava o coração dela de verdade em tudo que ela fazia. Sim, os personagens todos, né? Essa mãezona, essa vozona, ela era aquilo. Ela sempre teve uma coisa muito forte. Ela sempre foi participante da sua sociedade. O que fica de Nissete Bruno, do ser humano Nissete Bruno, da pessoa Nissete Bruno, nos colegas, nos amigos, nos familiares e no público que acompanhou a sua trajetória de vida, é um dos maiores exemplos que o mundo está precisando nos dias de hoje. É o da fraternidade. A mão sempre estendida e um olhar permanentemente atento ao outro. E essa imagem que a gente tem dela, essa imagem alegre, feliz, próspera, confiante, né? Ela sempre acreditou muito na vida e no ser humano. Mulher incrível, atriz fascinante, mãe amorosa, amiga que soube me consolar várias vezes. A Nissete, para mim, é uma pessoa iluminada. Sempre com um sorriso nos lábios, quando abraçava aquele carinho, aquele jeitinho assim, aquele afago gostoso de um abraço verdadeiro, sincero. E como atriz era espetacular. Ela tem uma felicidade, uma alegria de passar um texto, de estar no palco, de falar para as pessoas. Isso é uma coisa inesquecível dela. E foi sempre maravilhoso ver a Nissete, aquela pessoa tão delicada, mas com uma força interior tão grande, capaz de fazer qualquer tipo de personagem, com uma credibilidade, com um talento único, realmente único. Uma gratidão profunda por tudo que você nos ensinou, tudo que você nos deixou, todo o convívio que você participou, toda a alegria que você distribuiu entre nós, elenco, família, amigos. Meu Deus, que bela vida, com que disposição você entregou a tudo. E sempre com muito bom humor, como nesse intervalo das gravações do último filme que fez, O Avental Rosa, de Jaime Monjardim. Mas aí eu ouvi assim, silêncio no set, silêncio no set. Eu dizia assim, mas eu tô quieta, não tô fazendo barulho. Eu achava que era silêncio nesse set. Mulher generosa, boa mãe, boa esposa, Nissete Bruno era forte e doce ao mesmo tempo. A mamãe era muito forte. Era uma fortaleza. Muito forte. A mamãe era baixinha, sabe? Mas ela era uma gigante. Uma gigante profissionalmente falando, uma gigante como mulher, uma gigante de luz. Nissete me convidou para morar com ela, com eles. E eu fui. E eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Eu nunca vi uma família, um casal tão unido, com tanto amor, com tanta espiritualidade, com tanta naturalidade, com tanta simplicidade. A espiritualidade de Nissete Bruno foi lembrada por outros amigos. Uma figura extremamente humana, dificílima de encontrar, que colocava sempre o perdão em primeiríssimo lugar. Paulo, seu grande amor, e ela acreditavam que seria possível um outro tipo de vida, numa outra dimensão, num grande encontro.
Mas com certeza os dois estão agora juntos. Assim, olha lá os meninos. Agora é com vocês, meninos. Passei o bastão para vocês. Agora sigam, sejam felizes, sejam o que nós sempre fomos. Um centro de lição e recepção de tudo aquilo que é alegre, próspero e feliz. Fraterna, generosa, amorosa, assim era a cidadã Anicete Bruno. Vai fazer falta. No próximo bloco, nesse fim de ano, as rifas ganham a internet e reforçam campanhas de solidariedade. E a CBF pede apuração imediata da denúncia de racismo no jogo entre Flamengo e Bahia. Agora são 9h12, horário de Brasília. Bom Dia Brasil, volta já já. Fim de ano, Natal chegando e essa é aquela hora, né, que a solidariedade fica mais forte, a vontade de ajudar, a vontade de estar mais próximo do outro. Tem caderno de ouro no condomínio, mas tem também rifa. Tem rifa, não é não? Agora, rifa em tempos de pandemia, como é que a gente faz, hein, Júlio Mosquera? Já deram um jeito aí em Brasília, certo? Bom dia para você, Elter, e para todos que nos assistem. Agora não tem jeito, Elter. Agora é quase tudo online. Mas as rifas continuam sendo feitas pelos mais variados motivos: ajudar pacientes sem acesso a medicamentos caros, ajudar um amigo. Ô amigo, me ajuda aqui com essa rifa, escolhe um nome, só R$5. Quem nunca, né, foi abordado para participar de uma dessas? Pois então, com muita gente trabalhando em casa nessa pandemia, essas rifas aqui de papel vêm sendo substituídas pelas rifas online. Esse site tem 1.000 rifas ativas e 1.200 já concluídas esse ano. A ideia foi do Luiz para ajudar um amigo. Deu tão certo que ele expandiu. A pessoa que cria a rifa paga uma taxa, o site exibe o prêmio e faz o sorteio. No nosso caso, todas as rifas são solidárias, voltadas para algum fim social, fim beneficente. Consegue estar pagando por boleto, cartão de crédito. É bem bacana que o alcance é muito maior do que a rifa em papel. E tem mais essa diferença. No dia do sorteio aparece o número ganhador, tá? Em algumas campanhas a gente autoriza o sorteio ao vivo. Eu mesmo, quando participava, ficava triste porque não tinha transparência. E o pessoal vende sem sair de casa para desconhecido, mas no caso da rifa do Jailson, o sortudo foi alguém próximo da família que devolveu o prêmio, um carro. Meu cunhado resolveu fazer essa rifa do carro que a gente tinha. E a nossa surpresa foi que quando o amigo dele ganhou o carro, ele devolveu. Ele já havia falado que se ele ganhasse, ele ia devolver o carro. Então, isso demonstra que existem muitas pessoas ainda solidárias, pessoas boas no mundo. A Gabi, que sempre fez rifas, acha as virtuais um sucesso. Eu saí mandando mensagem para todo mundo e em 2 dias eu vendi os 50 números. Ela também anuncia os prêmios nas redes sociais. Com a pandemia e agora com o Natal, ela tem recebido mais ajuda. É uma mistura de tudo, é uma mistura de querer ajudar e estar nessa época que você não tem muito outra forma de ajudar, né? Doam achando que não vão ganhar, mas quando ganham eles ficam muito felizes. E ela mais ainda, que consegue pagar os gastos dos animais resgatados na rua. Foi só o método de rifar que mudou, porque a essência das rifas, essa, continua a mesma. E mais do que nunca, né, Elter, nesse momento de dificuldade para tanta gente, são sempre muito bem-vindos os gestos criativos de solidariedade. Elter, e bom dia para você, Carol. Bom dia. Gestos de qualquer forma, né, Júlio? Desde que sejam para ajudar pessoas, animais, o que não falta é gente, instituições para ser ajudadas. Julião, obrigado. Bom dia para você. Bom, é isso aí. A Carol, como o Júlio já disse, já está aqui com a gente, com as notícias do esporte. Infelizmente, Carol, não gosto de começar assim, mas a gente jamais poderia deixar de passar essa notícia. Mais uma de racismo no esporte, certo? Bom dia. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Pois é, na verdade o esporte vai ficar um pouquinho para depois, né? Porque a gente teve mais uma denúncia. Esse caso aconteceu no jogo entre Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogador do Flamengo, Gerson, disse que sofreu injúria racial do colombiano Ramírez, jogador do Bahia.
7 gols, expulsões, reviravoltas, vitória do Flamengo 4-3 com emoção até o fim. Mas esse jogaço aqui no Maracanã também foi marcado por uma acusação séria. O atacante Juan Pablo Ramírez, do Bahia, teria tratado o meia Gerson, do Flamengo, de maneira preconceituosa. 5 minutos do segundo tempo. Ramírez tinha acabado de marcar o primeiro gol do Bahia. O Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele falou bem assim para mim: cala a boca, negro. Pela imagem aberta após o reinício do jogo, é possível ver que quando o colombiano passa pelo meia do Flamengo, Gerson logo se queixa com o árbitro e depois vai cobrar diretamente o atleta do Bahia. Isso daí eu não aceito, Gerson também reclamou da postura do técnico do Bahia. Não vai expulsar ele? Eu nunca falei de treinador mais humano, ele tem que saber respeitar. Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que existem no Brasil. Gerson se refere a este diálogo captado pelos microfones da transmissão. Agora virou malandragem. Pergunta pra ele. Esse é um assunto extremamente sério. Ninguém da comissão técnica nossa apoiaria nenhum tipo de situação como essa. Após a quinta derrota seguida, Mano Menezes deixou o clube. Sobre a acusação de racismo, o Bahia afastou o jogador Ramírez das atividades até o fim da apuração. Diz que será dada ao jogador a oportunidade de se defender de algo tão grave. Mas o clube entende que a voz da vítima é preponderante em casos dessa natureza. O Flamengo cobra profunda investigação. Jogadores e clubes, inclusive rivais do Flamengo, se manifestaram em apoio ao meia rubro-negro. A CBF disse em nota que solicitou a abertura imediata de investigação sobre a denúncia de racismo. É isso, o racismo tem conserto e a receita é bastante simples: educação, investigação e punição severas. Denúncia e investigação, né, Elter? Essas 3 coisas resolve. Agora vamos falar do jogo? Do jogo em si? Vamos falar do jogo, que aliás foi um jogaço, viu? Olha só, foi intenso, gente. Teve virada e teve muito gol, e gol bonito, tá? Começou com um golaço do Bruno Henrique logo aos 4 minutos. Aos 9, Gabriel foi expulso porque xingou o árbitro. E aí, com 1 a menos, o Flamengo ainda fez 2-0 no primeiro tempo com o Isla. Mas na volta do intervalo, em 8 minutos, o Bahia virou o jogo. Ramírez, Gilberto, mais um golaço, hein? E Gilberto de novo. Bahia 3-2. Tinha acabado não. O Flamengo reagiu. O Pedro mandou a bola de peito. E aos 44 minutos, ele deu um belo toque para o Vitinho fechar. Flamengo 4, Bahia 3. E com esse resultado, o Flamengo assumiu a vice-liderança do campeonato agora, Elter. Pois é, a gente faz o intervalo agora, mas depois tem... Volto com outros gols do Brasileirão e também com as finais estaduais do futebol feminino. Combinado, imperdível. Agora são 9h23. Olha as imagens aí da comemoração. Bom Dia Brasil volta já já, não sai daí. Carol Barcelos de volta com outros gols aí do Brasileirão, não é isso, Carol? Pois é, Elter. Além da vitória do Flamengo sobre o Bahia, que a gente já mostrou, aconteceram outros 3 jogos. Vou começar pelo clássico entre Fortaleza e Ceará, hein? Olha só, Fortaleza perdeu, né, por 2-0. Esse aí foi o primeiro gol. O Lima marcou Ceará 1-0, uma bela jogada individual. E o segundo gol foi do Kleber de fora da área, tá? Agora a gente já tá vendo Vasco e Santos. Santos com muitas reservas em campo e o Vasco conseguiu uma vitória super importante. Carlinhos de primeiro gol dele com a camisa do Vasco, comemorando muito Carlinhos. Bragantino e Atlético Paranaense, o Furacão fez 1-0, quando o zagueirão vacilou na frente do Renato Kaiser, ele aproveitou e fez o gol da vitória do Atlético. E teve festa também nos campeonatos estaduais, domingo né? de festa, a gente está vendo essa mudança toda no cronograma do futebol, então não é uma época que a gente costuma, né, comemorar campeonato estadual, mas teve decisão no feminino e o Corinthians venceu a Ferroviária por 5-0. Corinthians, bicampeão paulista, Tamires levantando a taça. Bicampeonato também para as gurias do Internacional, venceram a final do Gaúcho contra o Grêmio, 2-1, 8º título do Inter, viu? E teve mais. No Campeonato Mineiro, a final foi entre Atlético e Cruzeiro, 2-2 e nos pênaltis, vitória do Galo.
E tem uma boa notícia pra gente encerrar, sempre bom, né? Ah, a notícia bom, manda... boa, a gente tá querendo tanto isso. Dá play, manda a notícia. Acabou ontem, gente, a primeira etapa do Mundial de Surf no Havaí. Gabriel Medina foi vice-campeão e a Tatiana Weston Webb ficou em terceiro, lembrando que os dois representam o Brasil nos Jogos de Tóquio ano que vem. Maravilha. Antes da gente encerrar, Carol, vamos dar aquela passada geral com os nossos colegas que fizeram Bom Dia Brasil com a gente hoje. Começo com o Roberto Kovalik, de São Paulo. Diga, Roberto. Olha, a gente se despede com a imagem de um flagrante perigoso. O Globocop registrou esse balão voando perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o mais movimentado do país. A gente lembra que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental. A pena varia de 1 a 3 anos de detenção ou multa. Isso põe em risco a vida de muita gente. Os balões podem causar acidentes com aviões e incêndios em casas e florestas. Apesar disso, um bom dia para todos. Bom dia, Kovalik. Vamos para Brasília agora com o meu colega Júlio Mosquera. Elter Duarte, hoje e amanhã serão os 2 últimos dias de trabalho do Congresso no ano. Na quarta-feira, começa o recesso parlamentar e o Senado ainda não votou a medida provisória que autoriza a compra de vacinas do consórcio internacional COVAX Facility e ainda não tem sessão marcada para os senadores. Um bom dia a todos e até amanhã. Obrigadão, Júlio. Agora, Bianca Reutier, direto da Suíça, come um gofre para mim, com bastante chocolate, açúcar, que é tipo maldade. Uma panqueca, né, que vem num palitinho. Se sobrar tempo, Elter, numa semana agitada, eu como. Eu volto agora com atualizações sobre aquela nova variante do coronavírus que o Reino Unido disse ser 70% mais transmissível. Depois da Holanda e da Itália, a Bélgica anunciou que já tinha registrado essa variante e que ela estaria circulando pelo país há cerca de um mês. Agora há pouco, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde reforçou que não há qualquer sinal de que essa nova variante, apesar de mais contagiosa, seja mais letal ou que possa atrapalhar o efeito das vacinas. O que já prejudicou foi o tráfego aéreo entre o Reino Unido e vários países do mundo que, com medo, a gente mostrou aqui mais cedo, proibiram voos. Bom começo de semana a todos. Elter, Carol. Para você também, Bianca. Para todos vocês, bom começo de semana. E antes da gente encerrar o Bom Dia Brasil, sempre tem aquela passadinha ali na casa. Ana Maria Braga, que coisa mais linda. Eu amo cachorro. Poxa, amigo bom, né? Eu sou cachorreiro, eu amo cachorro. Isso, antes de você falar qualquer... né, Elter, eu só quero dizer 2 coisas. Eu sou seu fã, tô nervoso de estar te chamando aqui. E um dos traumas da minha vida é nunca ter comido a coxinha que você mandou para Ana Paula Araújo. É quase um pedido, né? Espero que um dia essa injustiça seja reparada, Ana Maria. Será reparada brevemente, Elter, se com Deus certeza. Quiser. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, O que você tem pra gente Ana. hoje, Ana? Que bom bater esse papo com vocês aqui, ao vivo, né? Hoje, inclusive, eu vou falar também ao vivo com o humorista Paulo Gustavo, que vai fazer, inclusive, um especial de final de ano na Globo, né? E ele vai fazer esse especial com personagens dele, né? Os mais engraçados e consagrados, né? É diversão garantida já. Agora, e na culinária, só para passar uma vontadinha, né? É mais uma dica de Natal, mas é um jeito bem, assim, bem saboroso de preparar. É um peru diferente. Você pode fazer peru ou frango para sua ceia de Natal, mas ele é bonito e gostoso. Molhadinho. Agora, tem um tempero, inclusive um molho encorpado, né? Brilhante. Vai fazer o maior sucesso em qualquer mesa. Essa receita, inclusive, de todas as outras já que a gente deu aqui, né? Essa aí é campeã de audiência, olha. E tem uma história também de emoção, de um menino que pediu para o Papai Noel cuidar do seu cachorrinho. A gente estava falando em cachorrão aqui, né? Cachorrinho doente. E não é que o Papai Noel, olha, já atendeu o pedido dele? O cachorrinho estava precisando? Você vai ver, uma história linda. Bonita. Espero vocês aqui, já, viu? Tchau. Tá bom, combinado. E dá um aperto bem apertado nesse cachorro lindo aí pra mim. Beijo, Ana. Obrigado, bom dia. Bom programa pra vocês. E assim a gente termina o nosso Bom Dia Brasil. Ótima segunda pra você. A gente se encontra amanhã, né, Carol? Bom dia. Bom dia pra gente, uma ótima semana pra gente. Tchau, tchau.